vamos para o sexto e último critério de classificação dos sais, que são os sais hidratados. Nós vimos o sal normal ou simples, hidrogenossal, hidroxissal, sal duplo com 2 cátions, sal duplo com 2 ânions e agora os sais hidratados. Então o sal hidratado é um sal que possui moléculas de água em seu retículo cristalino, também chamado de arranjo cristalino. As moléculas de água estão aprisionadas no retículo cristalino do sal. Então nós temos aqui 4 exemplos. É fácil, você dá o nome do sal e finaliza dizendo quantas moléculas de água estão aprisionadas em cada íon fórmula daquele retículo cristalino. Então nós temos aqui, ó, o cloreto de cálcio, 2 moléculas de água. Então, dihidratado, trihidratado, tetrahidratado, pentrahidratado e por aí vai. Então aqui nós temos o sulfato de cobre 2, porque o cobre tem inox variável, o cálcio tem inox fixo. Eu tenho aqui o sulfato de cobre 2 pentahidratado. Ok? Aqui nós temos o sulfato de sódio decahidratado. Sulfato de sódio, inox fixo, decahidratado. Ok? E aqui o sulfato de magnésio, inox fixo, heptahidratado. Sulfato de magnésio heptahidratado. Beleza? Então, muito fácil. No caso do cobre 2 aqui, você poderia dizer sulfato cúprico pentahidratado, porque o cobre é mais 1, que é o cuproso, o cobre mais 2 é cúprico, sulfato cúprico pentahidratado, quando tem inox variável. Então, facilmente a gente dá nome a um sal hidratado. Aqui alguns termos importantes. O que é um sal higroscópico, um sal deliquescente e um sal anidro. O que é um sal higroscópico? É um sal que absorve água do ambiente, ok? Exemplo, o sulfato de cobre, anidro, que é um sal sem água, ele absorve água do ambiente, vapor de água do ambiente, até se transformar num sal hidratado. Então, um sal hidratado, antes de absorver água, né, ele era um sal anidro. Quando ele absorve água, ele é, portanto, higroscópico, quando ele absorve água do ambiente, e aí se transforma num sal anidro. Sulfato de cobre 2 pentahidratado. Então, sal higroscópico é aquele sal que consegue absorver água do ambiente e muitas vezes ele acaba se transformando em um sal anidro, em um sal hidratado, um sal que tem moléculas de água aprisionadas no seu retículo cristalino. Quando é que um sal é deliquescente? É um sal que é muito higroscópico. Ele absorve tanta água do ambiente que assume o aspecto molhado. Por exemplo, o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele absorve 2 moléculas de água, se transforma em cloreto de cálcio dihidratado. Absorve mais 2, cloreto de cálcio tetrahidratado. Absorve mais 2, cloreto de cálcio hexahidratado. E ele continua absorvendo água até que essa água que ele vai absorvendo começa a meio que dissolver o sal. E aí ele fica com aspecto molhado. Por isso que eu coloquei aqui cloreto de cálcio XH2O. Porque ele vai absorvendo tantas moléculas de água que vai assumindo um aspecto molhado. Ok? E aqui o sal anidro, que seria um sal sem água, né? Se eu aquecer esses sais hidratados, ó, chega a uma determinada temperatura que as moléculas de água se desprendem do sal e evaporam. Aí eu fico, ó, cloreto de cálcio, sulfato de cobre 2, sulfato de sódio, sulfato de magnésio. Eu obtenho agora sais anidros. É um sal que perdeu as moléculas de água por evaporação. Quando aquecemos um sal hidratado, as moléculas de água evaporam, originando um sal anidro. Se eu colocar apenas Na2SO4, é um sal anidro. NaCl, é um sal anidro, não tem água. Agora, se eu colocar Na2SO4 10H2O,
é um sal hidratado. Então essa palavra anidro significa que não tem água. Um sal anidro, ou porque ele ainda não absorveu água ainda, não é? Está num ambiente seco, por exemplo, um dessecador, ou então era um sal hidratado que você aqueceu para ele perder as moléculas de água e tornar-se um sal anidro, ok? Então finalizamos essa parte de classificação e nomenclatura dos sais, finalizamos, portanto, a segunda parte do estudo dos sais. Voltamos já já com a terceira e última parte do estudo dos sais. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco.